Essa era trevosa, ela tem piorado a cada dia e está chegando o próximo tempo, Senhor, que não poderemos mais nos reunir. Pois Tu tem nos mostrado através de Tua palavra, Senhor, através da revelação. Tu tens, Senhor Jesus Cristo, cumprido a Tua palavra, Senhor, nos trazendo total revelação de todas as coisas. Isso é de grande responsabilidade, isso é de privilégio, Senhor. Por isso somos gratos, Senhor Jesus Cristo. Por vezes até não nos alegramos, não Te agradecemos, não agimos, Senhor, como deveríamos. Por isso, nesse momento também, Senhor, perdoa nossas falhas, por nós já ainda estarmos nesse corpo de carne. Perdoa, Senhor Jesus Cristo, se há ainda algum pecado no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo. Deposita, Senhor, hoje mais um pouquinho de fé em nossos corações, para que possamos, Senhor Jesus Cristo, encarar a verdade das Tuas Escrituras com tudo que temos. Nos pôr de pé, Senhor Jesus Cristo, erguer a bandeira, Senhor, daquela nação que estamos esperando, porque é para lá que iremos, Senhor. Ajuda-nos, amado Deus, a sempre, Senhor Jesus Cristo, pôr em execução, pontuar, Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra com amém, com a nossa vida, não simplesmente com os lábios, Senhor, mas que possamos realmente pontuar a palavra sempre com amém, Senhor, com as nossas atitudes. Nós possamos, Senhor, estar prontos para que Tu possa provar a Tua palavra através de nós, independente, Senhor, de que possamos passar, de qualquer perseguição, enfim, Senhor Jesus Cristo, porque o tempo de redenção está próximo, amado Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Recebe nossa adoração, toma controle de nossas vidas, amado Deus. Cuida daqueles que estão a caminho, Senhor, e que desejam estar aqui para Te adorar e aprender de Ti, Senhor. E aqueles que não poderão estar aqui, Senhor, é porque assim Tu também não viu, mas os ajuda, Senhor. Se há algum problema que os impede, se há incredulidade, Senhor, seja o que for, toma frente, Senhor, da peleja, porque não somos nada, Senhor Jesus Cristo. Toma controle dos cânticos, Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor, ajuda o pregador da noite, o pastor Jaime Peixe, e que tudo seja feito, Senhor Jesus Cristo, conforme o Teu querer, a Tua perfeita vontade. E por isso, Senhor Jesus Cristo, é que Te pedimos e oramos em Teu nome, amado Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cento e 67. Amor fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias de longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, por sendo
ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suavemente, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Quantas vezes já louvamos esse hino ao Senhor Jesus Cristo e por vezes não paramos para perceber o quão profundo é, porque aqui fala da união da igreja e que nós necessitamos realmente amar e superar todas as barreiras, todas as divergências e realmente pontuar a palavra quando ela fala no amor. Amar independente de qualquer coisa. Glória a Deus. Porque Ele vive. 170. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Esse é o amor verdadeiro que precisamos ter. Aleluia. Ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. 291. Segurança. Que segurança sou de Jesus, meu já desfruto gozo da luz. Aleluia. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta, meu povo, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo da luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluia ao meu Rei.
meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus. Estou confiando, Senhor, em Ti. Tu és fiel, Senhor, amém a mim. Nunca me deixaste, ainda que débil sou. Estou confiando, Senhor, em Ti. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, por mais esta noite que Ele nos concede para estarmos aqui louvando o Seu santo nome e também para receber a Sua palavra. Quantos creem que Deus vai falar algo no seu coração nessa noite? Amém. Isso é importante, isso é bom. Diz o profeta de Deus que é isto que faz com que a palavra se manifeste. É isso que ajuda o pregador, é quando a igreja está desejosa de receber algo da parte de Deus. Está clamando, está pedindo. Com isso, Deus vai e usa o vaso que está aqui. Então, que os irmãos sempre possam estar orando e buscando a presença de Deus e nessa expectativa de que Ele vai falar algo aos nossos corações, porque Ele é fiel para conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento para ler a palavra do Senhor. Eu quero transmitir as saudações do pastor Marcos. Eu estive falando com ele ontem e ele transmite as saudações para todos vocês, né? Toda vez eu esqueço. Era para ter falado já pela manhã, mas Deus fez eu me lembrar ali e eu transmito a saudação do pastor Marcos a todos vocês. Amém? Também do irmão Jonathan, né? Eu falei com ele também. Já está lá se adaptando ao clima do Mato Grosso, né? E que os irmãos continuem orando pelo irmão Jonathan, que eu sei que vocês estão orando por ele.
Nós vamos ler em Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Mateus 27, versículo 11. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Oremos. Bondoso Pai Celestial, Senhor, ao ler a Tua Palavra Santa, Pai, nós podemos recordar este momento, Pai, podemos imaginar este momento tão terrível que o Senhor teve que atravessar, meu Deus, que o Senhor passou, e tudo isso por amor de nós, ó Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, pela coragem, meu Deus, pelo amor que o Senhor manifestou para salvar a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, nos ajudar, Pai, nesta era tão terrível, meu Deus, a escolher a Tua Palavra, meu Deus, viver pela Tua Palavra e sofrer pela Tua Palavra, Pai. Aqui nós estamos nessa noite para aprender mais de Ti, Pai, e nós queremos confessar cada palavra que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Não importando o que venha nos acontecer, ó Deus, nós queremos permanecer firme na Tua Palavra Santa, Pai. Nos ajuda, meu Deus, nos abençoa. Nós esperamos, ó Pai, e clamamos a Ti, que o Senhor fale novamente aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tome o total controle neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? O nosso tema nesta noite é Crucificados com Cristo. Crucificados com Cristo. A palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus nos diz que aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e me siga. Não quer dizer isso que nós, cada um, teremos que ser pendurado em um madeiro e ser crucificado da mesma forma que o nosso Senhor foi ali. Não quer dizer bem isso, apesar que pode acontecer, como aconteceu com os apóstolos, o apóstolo Pedro, que também é relatado que ele foi crucificado e chegou a dizer: me coloquem de cabeça para baixo na cruz, que eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Mas cada um que decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo tem que passar por uma crucificação. Tem que tomar a sua cruz. Se verdadeiramente nós vivemos a palavra, se verdadeiramente nós tomamos Cristo, que é a palavra, em nossos corações e vivemos por esta palavra, com certeza você sofrerá a crucificação, a qual é exercida por este mundo.
sobre os filhos de Deus. E se você notar, irmãos, é o que nós vamos ver nesta noite, essa crucificação, lendo a palavra de Deus, a Bíblia diz para nós o seguinte: e sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Veja que aqui, nessa crucificação, os que levaram o Senhor Jesus Cristo à cruz, à condenação, foram exatamente aqueles homens que alegavam adorar o próprio Deus. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Aquele povo de Israel, eles ainda hoje têm um muro chamado Muro da Lamentação, e eles choram e clamam e pedem a Deus que cumpra a sua palavra, a sua promessa, porque Deus fez promessas gloriosas ao povo de Israel. Ele prometeu que ele seria o próprio rei de Israel, ia livrar Israel de toda a opressão dos reinos deste mundo, e esta era uma promessa que Israel aguardava, clamava e chorava, pedindo que acontecesse o que a palavra tinha falado. Ou seja, eles estavam ali orando e pedindo a Deus que aquilo acontecesse. Veja que coisa, né, irmãos? O próprio povo que estava pedindo a Deus para cumprir a palavra. E foram exatamente eles que levaram o Senhor Jesus Cristo para a crucificação. Então nós já podemos ver que tipo de crucificação devemos atravessar hoje para que nós possamos estar com Cristo. Que tipo de crucificação? Uma crucificação espiritual, uma crucificação que virá para testar a nossa fé, para ver se a gente vai ficar realmente ao lado da palavra completa do Senhor Jesus Cristo. E isso será trazido justamente como foi no passado, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos. Que coisa tremenda. Então ali estava o povo de Israel. Enquanto, o irmão Brando disse, enquanto a palavra, ela está na tinta e no papel, ela não pode ser crucificada. A palavra, ela só é crucificada quando ela se torna carne. Amém? Os irmãos compreendem bem isso? Enquanto estava na tinta e no papel, cada religião daquela tomava o Antigo Testamento, desenvolvia para si uma religião, fazia como queria, o outro vinha, tomava também a Bíblia, e cada um tinha a sua opinião, e ali eles entraram numa grande discussão. O nosso grupo é que está certo. Não, é o nosso grupo que está certo. Não, é o nosso grupo que está certo. Mas quando Cristo veio, ele não veio para entrar em tal discussão. Ele não veio para formar mais um grupo ou mais uma religião, senão que ele veio para ser a palavra de Deus tornada carne aqui na terra. E quando isto acontece, aí é que vai se conhecer cada pessoa, vai se conhecer a fé de cada pessoa, se verdadeiramente está na palavra, ou se vai crucificar a palavra de Deus. A palavra de Deus só pode ser crucificada, irmão, quando ela está em carne. É assim que se conhece cada cor de cada pessoa. As cores são mostradas exatamente nesse momento. Deus fala a sua palavra. E quando Deus fala a sua palavra, muitos desenvolvem as suas religiões. Mas quando chega o dia certo de Deus cumprir aquela palavra, que ela se torna carne, então agora vamos ver quem aceitará aquela palavra. Amém? Assim foi aqui. Eles tinham as suas denominações, eles tinham as suas religiões, eles discutiam entre si quem estava certo, quem estava errado. Mas quando Cristo veio, ele era a palavra viva. E os príncipes dos sacerdotes e os anciãos levaram a Jesus, por inveja, levaram ele a isso. Veja que esse espírito de inveja não é algo
não é algo novo. Esse espírito de inveja já é desde o princípio. Quando começou a adorar a Deus, o espírito de inveja de Satanás já estava presente. Ali quando Abel foi apresentar a adoração a Deus, conforme a palavra de Deus, conforme Deus tinha ordenado, e também Caim foi adorar a Deus, sendo que Caim foi adorar a Deus da sua própria maneira, do seu próprio entendimento. Talvez fez um altar muito mais bonito, a igreja era muito mais bonita do que a de Abel, era uma coisa colorida, era uma coisa diferente, para o raciocínio humano dizer aquilo é que é a igreja de Deus. Veja que coisa esplêndida, que coisa gloriosa. Veja que homem tão educado, tão polido. Veja que tantos diplomas de teologia, isso, aquilo, outro. Veja que homem grande na nação, renomado, é considerado por todos na nação. Veja, então aquilo ali parecia ser mais bonito. Mas Deus atentou para o sacrifício de Abel. Na simplicidade da palavra de Deus. E Deus ainda disse, faze como teu irmão e tu vai bem. Mas o espírito de inveja em Caim antes queria que Abel fizesse como ele. Mas Deus disse, faze como teu irmão. E o espírito de inveja não fez como o irmão. Antes perseguiu e matou a seu irmão. Porque não queria andar conforme a palavra. Veja Noé no seu tempo, quando ele manifestou a palavra de Deus, foi zombado, criticado, desprezado. Sempre estava presente, irmãos, o espírito de inveja do diabo, que é religioso e que vem para perseguir a verdadeira palavra de Deus. Os 3 filhos hebreus na fornalha estavam ali e colocaram aquela grande estátua para que eles pudessem adorar aquela estátua, mas eles sabiam que aquilo era contrário à palavra de Deus. Eles sabiam que aquilo estava contrário à palavra de Deus. Com certeza havia muitas religiões, nós podemos dizer, se fosse no tempo de hoje, estava a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, disse, vamos dar uma dobradinha para essa estátua, não tem nada demais, uma dobradinha rápida. Quem são esses 3? Que religião eles têm? Ele é mais bonito do que as outras? Por que ele não dá uma dobradinha para essa estátua? Por que ele não dá uma dobradinha para o ecumenismo? Não se une todo mundo não está se unindo, essa coisa linda e maravilhosa. Mas ele disse, isso está contrário à palavra de Deus. E eles ficaram firmes ali, porque estava contrário à palavra de Deus, mas eles tiveram que ser crucificados, ou lançados na fornalha. Mas não tem problema, irmão. Se nós permanecemos fiéis à palavra de Deus, Deus permanece fiel para conosco. Porque eles receberam o livramento. E grande foi o livramento de Deus. Não pense que Deus não está olhando para você. Deus está acompanhando cada passo da sua vida. Cada desprezo que alguém faz com você, Deus está vendo tudo isso, irmãos. Por isso, sofra pela palavra de Deus. Bem-aventurado, Jesus disse. Aqueles que sofrem perseguição, injúrias, mentiras, pela palavra de Deus. Isso é um bom sinal de que você é um bem-aventurado. Que coisa, irmãos. Sofrer pela palavra de Deus. Deus é fiel para conosco. Então, os príncipes do sacerdote, quando Jesus veio ali naquele momento, ele era a palavra feita carne. E quando Deus faz isso, então manifesta todos os espíritos que estão camuflados. O diabo passa um tempo camuflado. Os espíritos se camuflam nas religiões. Mas na hora certa, quando Deus manifesta a palavra, não tem mais onde se esconder. Cada um vai mostrar a sua cor. Cada um vai agir conforme os seus pensamentos, conforme o que está em seu coração. E nas suas atitudes é que se conhece a árvore. Os seus frutos é que se conhece a árvore. Então Deus sempre fez dessa maneira. E Deus tinha palavras de promessa também para a nossa era, para o nosso tempo. Existia palavras de promessa que Deus enviaria o profeta Elias. Você nota que Deus sempre fala a sua palavra antes que ela aconteça. E pela boca dos seus santos profetas, Deus profere as suas palavras. E dali parte
muitas religiões baseadas naquela palavra, mas chega a hora em que Deus torna aquela palavra viva. Então havia palavras de promessa para o nosso tempo. E as religiões tomaram toda essa Bíblia e formaram denominações que de 2000 anos para cá, nós não sabemos nem mesmo qual é o número das denominações que existem hoje. Tantas denominações, tantas religiões, todas elas dizem estar adorando a Jesus Cristo. A nenhuma religião que você for vai dizer que está adorando a outro Deus, se não está adorando a este Deus, o mesmo Deus que eles alegam adorar. Mas veja o que Jesus diz em Mateus 15. Ele diz assim: veja a quem estava falando Jesus, a esses próprios anciãos que o levaram para a crucificação. Mateus 15, versículo 6 em diante, ele diz assim: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Vê você, irmãos? Muitos estão adorando a Deus através de doutrinas que são preceitos de homens. E aqui Jesus está falando aos anciãos, aqueles príncipes do sacerdote, aqueles fariseus. Ele disse: vós está invalidando a palavra. Cada vez que o homem cria uma tradição, invalida a palavra de Deus, cega as pessoas, e elas não conseguem enxergar a presença de Deus ali. O irmão Branham diz na mensagem a presença de Deus não reconhecida. Ele diz assim: a razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Amém, irmãos? Está vendo você? Eles estavam vivendo no brilho da lei. Quando Jesus veio, ele disse: nós vamos ficar com Moisés. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque de mim falou Moisés. Eu sou o fruto da semente da palavra que Moisés falou. Eu sou aquela palavra agora em carne, em pessoa aqui na frente de vocês. E o que é que vocês vão fazer com essa palavra que tanto vocês agarraram tanto tempo? Agora ela está aqui viva em carne na frente de vocês. O que vão fazer com ela agora? Mas veja, bem, eles não puderam aceitá-lo, porque a sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos de tudo. E isso era então chamado tradições. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles. E na verdade, ele as desconcertou. Ele as dilacerou. E fez coisas que eram contrárias a elas. Tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas. E não puderam recebê-lo por causa da sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus. Mas não souberam disto então. Vê você? E poderia acontecer novamente. E não saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse esta noite, seria tão contrário a que todos temos imaginado em nossos quadros, em nossas escolas e coisas tais. Haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim como ele vem. Ó irmãos, a história bíblica, ela se repete a cada passo, a cada geração. Então aqui tinha palavras de promessa. Quando Jesus veio, eles crucificaram, eles rejeitaram a Jesus. Também tinha promessas, palavras de promessas, dizendo que Elias viria e restauraria todas as coisas, que na voz do sétimo anjo se cumpriria o segredo,
Quando William Branham nasceu nessa terra, que o seu ministério começou a fluir, não era o próprio profeta, mas era Cristo nele, o mesmo Cristo, a mesma coluna de fogo que estava ali em Jesus Cristo no princípio, veio no profeta dessa era e ele começou a manifestar a palavra. Já tinha milhares de denominações discutindo uma com a outra, é isso, é aquilo, e ele veio para ser uma palavra viva. E quando estava se manifestando o profeta aqui, eles crucificaram novamente a palavra de Deus. Crucificaram a Cristo. Porque Cristo é o Espírito. Cristo é o Espírito Santo. Enquanto ele está no mundo espiritual, então cada um toma a sua palavra e faz o que quer. Mas quando esse Cristo vem e se torna carne, eles rejeitam aquele Cristo, aquela luz. Assim foi também quando o profeta veio. Mas quando o profeta de Deus estava aqui na terra, ele também proferiu palavras de promessa. Veja que o diabo a cada ponto ele vai acrescentando mais grau, ele vai colocando mais dificuldade para tentar enganar os escolhidos. Vocês estão compreendendo isso, irmãos? A Bíblia diz que no final dos tempos, o final do tempo é esse que a gente está vivendo. O Espírito seria tão parecido que enganaria, se possível fosse, até os escolhidos de Deus. Então o diabo a cada vez ele vai aumentando o seu grau de engano. Ele vai vestindo uma capa religiosa, mas não tem problema. Ele não pode ficar muito tempo escondido em sua capa, porque tem um momento em que Deus toma as palavras e ela se torna carne, e aí eles vão manifestar onde estão. Sempre foi assim. Deus sempre faz o seu trabalhar da mesma maneira. E o profeta de Deus pregou palavras de promessas para esse último dia. Ele falou de uma igreja gloriosa. Ele pregou a igreja ômega. Ele pregou a igreja que tem que ser elevada em poder para trazer os seus irmãos. Vamos ver aqui. Na página 367. Nós temos que compreender quais são as palavras de promessa para o nosso tempo. Amém? Nós temos que saber o que foi que Deus prometeu acontecer aqui. Porque lá estava prometido que Jesus entraria na cidade de Jerusalém montado no jumentinho. Era uma promessa. E ele entrou exatamente montado no jumentinho. E poucos foram que reconheceram que aquilo ali era a palavra se tornando viva. Ó, irmãos, tem palavras aqui para se tornar viva. Diz aqui o profeta, parágrafo 21, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Jesus disse, diga a esta montanha, a reticência, e vocês têm escutado o que tem estado sucedendo. Isto é o ministério ao qual estamos entrando. Já estamos muito avançados no caminho. A vinda do Senhor Jesus está iminente. E nós devemos de ter fé de rápido na igreja para que possa ser mudada em um momento. Em um abrir e fechar de olhos para ir. E se não, não se irá. Porém, não se preocupe, estará ali. Estará ali. E quando o poder desta igreja se eleve, levantará os seus irmãos. Quando o poder desta igreja se levante, levantará os seus irmãos. O poder desta igreja levantará e os outros irmãos, e haverá uma ressurreição geral. Estamos antecipando isto. Isto é uma promessa da palavra de Deus que saiu da boca de um profeta. Amém? Quando Jesus veio, ele veio cumprir, ele veio tornar carne. Ele veio manifestar as palavras da boca dos profetas que falaram no Antigo Testamento. Amém? Quando o irmão Branham nasceu, ele veio cumprir, ele veio manifestar a palavra, ele veio ser carne da palavra que estava prometida em Malaquias, em Apocalipse, em Mateus, em Lucas 17:30. Ele tornou essa palavra viva, ele se tornou carne aqui. Cristo, o Espírito de Cristo, fez com que o irmão Branham se tornasse essa palavra, porque é ele que entra em nós para tornar a palavra que ele prometeu viva.
Amém, irmãos? Só Ele que pode fazer isso. Enquanto nós não temos Ele, nós nos tornamos uma religião qualquer. Mas quando Cristo vem na nossa vida, Ele traz a sua palavra para que a gente cumpra nessa terra. Cristo só nos conduz à sua palavra. Ele não nos conduz a uma teologia, a uma tradição. Ele nos conduz à sua própria palavra de promessa para aquele tempo. Então, quando o irmão Branham veio, cumpriu as promessas que estava escrito. Mas quando nós viemos aqui para essa terra, nós viemos para cumprir também uma promessa de Deus. Quantos creem que fazem parte dessa promessa do último tempo que saiu pela boca do profeta Malaquias? Amém? Então se prepare, irmãos, porque você tem que ser crucificado. Quando esta palavra começar a se mover dentro de você, que você tomar a sua posição no corpo de Cristo, que o Espírito Santo estiver fazendo você viver essa palavra, espere, porque os príncipes dos sacerdotes e os anciãos vão perseguir e querer crucificar esta palavra. Porque a história se repete. É a mesma coisa. Essa igreja, quando ela estiver tomando forma, essa igreja não é um grupo em particular, não é uma denominação. Essa igreja são pessoas individuais que estão começando a receber a unção desse Espírito Santo e estão começando a se mover diferente, porque quando ela começar a aparecer, será diferente de qualquer coisa que a gente já viu nessa terra. Ela será tão diferente, incomum, ela não vai ser compreendida pela maioria. Poucos são que vão reconhecer estas coisas. Mas ela vai ser crucificada, porque quando você tem a Cristo, você é crucificado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos. E por inveja fazem isso. Ao invés de aceitar a palavra, assim como Deus disse, aceita a palavra de Abel, teu irmão. Faze como Abel fez. Antes, por inveja, eles perseguem e matam o seu irmão. Ó, irmãos, para matar um irmão hoje, só basta você falar mal dele. Você sabia disso? A Bíblia diz isso. A lei foi magnificada. Quando você fala mal do seu irmão, você já está o matando. Por inveja se faz isso. Matar ao seu irmão. E essa história se repete. Veja, é algo incomum quando a palavra de Deus está se manifestando. É algo incomum quando esta palavra começar a se manifestar. Vai ser diferente de tudo, de todas as discussões que há hoje, depois que o profeta pregou, que foi repousar um pouco. Ó, irmãos, novamente, o mesmo Espírito, porque esse Espírito anticristo ainda está na terra, tentando atrapalhar a manifestação de Deus aqui na terra. Esse é o trabalho do diabo. Então o mesmo Espírito saiu causando confusões e discussões. É isso, é aquilo. Mas Deus vai começar, Ele mesmo vai começar a tomar os seus filhos, a ungir os seus filhos, a dar a revelação da palavra. Isso será tão diferente que eles serão crucificados por todos. Porque a história se repete, só aumentando de grau em grau. É o mesmo Espírito, tanto do diabo, quanto também é o mesmo Espírito de Deus. Porque a mesma coluna de fogo que esteve em Jesus, quando ele subiu aos céus, ele enviou e repartiu ela entre o seu povo. Logo não era mais ele crucificado, mas os seus filhos estavam sendo crucificados. E esta coluna de fogo, quando esteve no irmão Branham, ele foi crucificado por todas as religiões, denominações, grupos independentes. Crucificaram a palavra. E essa coluna de fogo não veio só para ficar em irmão Branham, mas veio para se repartir entre os filhos de Deus nessa era. E quando ela está se repartindo, sabe como é que a coluna de fogo entra no filho de Deus? Quando ele lê a palavra, quando ele crê na palavra, quando ele diz, Senhor, cumpra-se em mim conforme está escrito aqui na tua palavra. Então ela entra na sua vida e você começa a agir de uma maneira incomum. Você nem sabe o porquê disso, mas um filho de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, sua vida é incomum e diferente. E aí começa toda a perseguição. Então a história se repete. Veja,
o irmão Brana diz aqui, e é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava e milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe-o vir, todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Está vendo, irmãos? E hoje você vê, diz, se você não estiver no grupo de fulano de tal, você está perdido, você não está vendo direito. Não, você tem que estar no grupo do pastor tal, ou no grupo do bispo tal. Não, essa mensagem não é assim. Ela é para aquele indivíduo que quer. Deixa ele vir crer na palavra. Não coloque pensamentos, não trace linha divisória, não separe. Deus tem uma só palavra, e é Ele quem revela no coração dos seus filhos. Não precisa da ideia do homem para fazer essa igreja se manifestar. Só basta que você pregue a palavra e ela entrará no coração dos filhos de Deus e manifestará a vontade de Deus para essa era. E você vai ser crucificado. Quantos querem ser crucificados com Cristo? Amém. É bom ser crucificado com Cristo. E para isso você tem que tomar a palavra. Veja, o irmão Brana disse, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Tabernáculo Brana, o ismo mundano está se arrastando entre vocês. E acerca disso, tem vocês exposto o seu segredo? Tem vocês exposto aquele segredo que Deus lhe deu quando vocês estavam se espojando ali na serragem, há uns anos atrás? Tem você deixado isso rastejar com adoração social e formal? O que sucedeu com vocês? Deus pode vir e operar milagres, e ir diretamente pela audiência, e dizer às pessoas os segredos de seus corações, e tudo mais, e curar o enfermo e aflito, e fazer sinais e maravilhas, e pregar a sua palavra, tão duramente quanto eles possam, pelo Espírito Santo. E as pessoas dizem, bem, eu suponho que isso está bem. Nós gostamos de ouvir isso de vez em quando. Se nós não estamos muito cansados, isso é o tabernáculo Brana. Os filisteus vêm sobre ti. Veja, irmãos, o irmão Brana mostrando que os filisteus estavam entrando e se arrastando aonde? No tabernáculo Brana. Irmãos, mas Deus está tentando trazer novamente o poder de Deus para a sua igreja. E isso só pode vir mediante a pregação da palavra de Deus, dos mistérios de Deus, da fé que Deus enviou em sua palavra. Mas os dogmas, as separações, as religiões que os homens têm feito, têm tentado bloquear essa palavra para a igreja. Mas Deus terá alguém que vai pregar toda a mensagem que saiu da boca do profeta de Deus. Porque isso é que entrará no coração da igreja para ela manifestar as promessas que Deus tem para o nosso tempo. E você tem que ser crucificado por isso. Será que nós vamos ter coragem de tomar toda a palavra e dizer que cremos em toda a palavra? Porque é isto que deve acontecer em nossa vida, irmãos. É a gente tomar a palavra que saiu da boca de um verdadeiro profeta. E hoje ela está em discussão. Como eu falei antes, o profeta disse que enquanto a palavra está no papel e tinta, ela está em discussão. Cada um diz isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas quando chega o momento, e eu creio que esse momento está chegando, nós começamos a sentir que essa palavra que Deus enviou, ela está começando a tomar forma. Ela está começando a aparecer os seus frutos. Deus tem preparado esse povo para a última e grande matança. Assim como Sansão estava ali, mesmo naquelas trevas, falhando. Irmãos, ele estava gemendo, mesmo escravizado pelo diabo. Muitos filhos de Deus,
por causa da situação que há no mundo, por causa da situação que está de divisão, de confusão, é isso, é aquilo, isso causa dúvida, isso causa temor, e ele fica sem saber, será que é, será que não é? A igrejinha está sufocada nessas trevas, mas ela é uma semente real de Deus, e ela está clamando por algo, ela tem fome de algo, isso é o que vai trazer o poder de Deus. É a fome que está no coração do eleito. Ele não suporta mais ver estas coisas. Isso prejudica. Isso não produz nada, só confusão. Mas Deus prometeu, irmãos, que Ele vai trazer isso para essa igreja. E Ele sabe como trazer isso. É o próprio Espírito de Deus que vai mover essa igreja para frente. Ela está clamando. Veja o que o irmão Brana diz, mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. 504. Por que você tem fome, igreja? Por que você tem sede? É o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Enquanto que o diabo está tentando esconder pelas suas tradições, vós invalidaste a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Estão adorando em vão. Porque para adorar a Deus, tem que receber o Espírito de Deus. E para receber o Espírito de Deus, tem que deixar tudo para trás e aceitar toda a palavra que Deus enviou. Essa é a única maneira de se ter o Espírito de Deus. Mas veja, por que você tem fome? Por que você tem sede? Quantos têm fome e sede de justiça nessa noite? Quantos têm fome de ver o Espírito de Deus operando aquilo que Ele prometeu para esse tempo, irmãos? Se você tem fome e sede, é o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Ele está tentando revelar, irmão. Não deixe nenhum homem bloquear a sua mente. Creia em toda palavra que estiver aqui nessa mensagem. Tire todo o bloqueio, irmãos. Deixe sua mente limpa, seu coração aberto. Leia estas mensagens e o que estiver aqui, creia. Não pense em nada de pensamento do homem. Pense apenas no pensamento que Deus falou aqui. Creia de todo o seu coração, porque Deus vai cumprir esta palavra. Ele vai achar alguém que dê lugar a essa palavra. Mas veja, por que você tem fome? Deus está tentando revelar esse mistério escondido. Porém, você deixa tantas coisas tirar isto de você. Você deixa o seu trabalho, você deixa a sua esposa, você deixa o seu marido, você deixa os seus filhos, você deixa os cuidados do mundo, você deixa algum pastor, você deixa alguma outra pessoa tirar isso de você. Quando você sabe que lá no fundo do seu coração, você é um sedento, faminto. É Deus tentando revelar isto a você. Veja a revelação. O último dia está aqui. Note agora. Está vendo, irmãos? Quem é que está tentando revelar isso? É Deus. É o Espírito Santo. Ele está conosco. E Ele quer revelar isso a você. Esse mistério escondido. Ele está revelando à sua igreja. Para que ela cumpra as promessas do último tempo. As promessas do último tempo saiu da boca de quem? Profeta de Deus. Amém? Palavra falada. Palavra da semente. Semente da palavra falada. A semente da palavra falada está entrando aonde? No coração da igreja do Senhor. Para cumprir as promessas dos últimos dias. Que promessa? O poder da igreja deve ser elevado para trazer os seus irmãos que estão descansando. E nós seremos arrebatados desta terra. Você crê nessa promessa? Deus prometeu, estará ali. É a palavra de Deus. No 377 nós já estamos encerrando. Ele diz aqui. Agora, Ele santificou com o seu espírito e sangue uma igreja, para que Ele pudesse fazer com que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Agora veja, Ele pôde voltar e pegar o que esses outros companheiros descontinuaram aqui, nesses últimos dias, e pelo seu Espírito Santo, revelar
todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo. Vocês compreendem isso, irmãos? Quando Deus chamou a Maria, o profeta diz na mensagem das eras, ele queria expressar a si mesmo aqui na terra. E ele chamou a Maria e tomou o seu ventre virgem. E quando ele chama essa igreja, que é semelhante a Maria com o ventre virgem, ele está querendo fazer o quê? Expressar a si mesmo aqui na terra. O próprio Deus em você. Cristo é esse mistério. A esperança da glória. Deus em você, Cristo em você, manifestando aqui na terra, irmãos. Veja, ele disse, ele está expressando a si mesmo. Esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Essa é a segunda parte da sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo. Logo, se expressar para a igreja. E a mesma coisa, Cristo era a palavra. E a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através deles. E quando essa igreja começa a tomar forma da palavra, começa a ser crucificada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos. A história se repete, irmãos. Que nós possamos estar preparados para ser rejeitado. Quantos estão preparados para ser rejeitado? Porque isto vai tomar forma cada dia. Cada dia que Cristo vai entrando em você e você vai vivendo a palavra, você pode esperar que isto acontecerá. É a palavra de Deus se repetindo novamente. Que Deus nos ajude a enfrentar todas as batalhas, a ser crucificado, mas permanecer com a palavra do Senhor em nossos corações. Deus abençoe a todos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, nós falamos assim como Maria, meu Deus, que te serviu lá no passado, e nós tomamos as palavras dela para nós, Senhor. Aqui estamos, Senhor, para cumprir conforme a tua vontade perfeita, meu Deus. E não importa o que nós teremos que sofrer por isso, Pai, mas nós queremos carregar o opróbrio da tua palavra, meu Deus. Nós seremos crucificados por causa desta palavra, mas nós queremos ficar firme com a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor tão somente tome o nosso coração, revele este mistério, meu Deus, e nós queremos tomá-lo em nossa vida, para que o Senhor manifeste nessa terra a tua palavra, Pai, para que a tua palavra se torne carne nessa vida, Pai, nesta terra. Nós entregamos nossa vida em tuas mãos, Senhor. Ó Pai bendito, e como nós lemos na tua palavra, tantas coisas tentando atrapalhar isso, filhos, marido, trabalho, algum pastor, alguém, meu Deus, que tenta tirar isto de nós, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a nos concentrar e render a nossa vida completamente à tua vontade perfeita, meu Deus. Esta era tão mal e tão terrível, cheio de problemas, cheio de tentações, cheio de bloqueios da parte do diabo, ó Pai, mas nós cremos na tua promessa, que nós seríamos vencedores e que tomaríamos a tua palavra e cumpriríamos estas promessas para o último dia, Pai. Aqui rendemos nossa vida a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, ó Pai, e desfaz, meu Deus, toda a cilada do inimigo, toda a seta do maligno, em nome de Jesus Cristo, está desfeita em nossa vida. Que possamos prosseguir adiante com a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua glória que te pedimos. Amém, Jesus. Amém.